Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre uma verdadeira novela no transporte rodoviário brasileiro. Duas decisões judiciais completamente opostas sobre as linhas da aviação Águia Branca e quem está no meio do fogo cruzado, a NTT e, claro, o passageiro. Então, fica comigo, porque logo depois da vinheta eu te conto tudo. De acordo com a matéria do portal Diário do Transporte, caberá instâncias superiores decidirem por questão, por enquanto TARs da Águia Branca permanecem extintos. A reportagem de Adamo Bazzani, que colaborou Vinícius de Oliveira, o juiz federal Alaor Piacini da 17ª Vara Federal Civil do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, do Distrito Federal, atendeu a um recurso da aviação Águia Branca do Espírito Santo e determinou o restabelecimento das decisões administrativas da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que concedeu linhas e mercados à companhia capixaba. O Diário do Transporte traz com exclusividade a decisão disponibilizada nesta sexta-feira, dia 11 de abril de 2025, no entanto, precisa ser analisada com cautela. Isto porque existe uma outra decisão exatamente sobre o mesmo tema, que mantém as mesmas linhas e mercados suspensos. Em atendimento à empresa Suzantur, que moveu o processo, trata-se de uma determinação de 31 de março de 2025 do juiz Itagiba Cata Preto Neto, da 4ª Vara Federal Civil do TRF1, também Tribunal Regional Federal da Primeira Região do Distrito Federal, que confirma a revogação das autorizações concedidas à Águia Branca. A decisão da 17ª Vara é favorável à Águia Branca, não tem poder hierárquico de anular a decisão da 4ª Vara contra a Águia Branca, mesmo vindo depois. Qual é o conflito? É que tanto o juiz Alaor, que restabeleceu as linhas, como o juiz Itagiba, que suspendeu, são da mesma hierarquia, e os dois decidiram de forma totalmente diferente um do outro. Qual a posição da NTT hoje? Cumprir a decisão que suspendeu as linhas, extinguindo as TAR conforme o ofício de 10 de abril de 2025. O que deve ser feito? Caberá então a instâncias superiores decidirem a questão. As linhas e mercados para a Águia Branca podem voltar imediatamente? Não, porque há um ofício da NTT anulando os TARs, termos de autorização. A Águia Branca pode pedir para a NTT a volta das linhas? Pode, mas a NTT ficou numa encruzilhada diante deste conflito de competência. Um juiz fala uma coisa e o outro fala outra coisa, que tem o mesmo peso, falou exatamente o contrário. Virão cenas nos próximos capítulos. Todas as linhas envolvidas no imbróglio jurídico são Colatina a Campinas, Guarapari a Viçosa, Barra do Choça a São Bernardo do Campo, São Paulo, Barra do Choça na Bahia a Campinas, São Paulo, Paramirim a São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro a Coronel Fabriciano em Minas Gerais, Rio de Janeiro a Curitiba no Paraná, Rio de Janeiro a Governador Valadares em Minas Gerais, Rio de Janeiro
a Vitória da Conquista, na Bahia, São Paulo a Ipatinga, Minas Gerais, São Paulo a Governador Valadares, Vitória a Osasco, Feira de Santana a Umbaúba, Vitória a Itueta, Nova Iguaçu a Guarapari, Camaçari a Penedo, Petrolina a Aracaju, Feira de Santana a Macaé, Vila Velha a Niterói, Aracaju ao Rio de Janeiro, Resende a Curitiba, Rio de Janeiro a Registro, São Paulo. O resultado: o impasse judicial dos dois juízes da mesma hierarquia que tomaram decisões opostas sobre o mesmo caso. E a pergunta que não quer calar: quem a NTT deve obedecer? Bom, por enquanto a agência está seguindo a decisão que suspende as linhas e anulou os TARs, ou seja, os termos de autorização da Águia Branca. Continuam extintos e agora só uma instância superior como o STJ ou até mesmo o STF pode resolver esse nó. Até lá o cenário é de pura insegurança jurídica. Mas o grande problema é mais profundo, não é só uma disputa entre empresas. Isso afeta milhares de passageiros que dependem dessas linhas para estudar, trabalhar ou até mesmo visitar a família. É uma falha grave no sistema de regulação que deixa o transporte rodoviário refém de batalhas judiciais, e quem paga o preço é o usuário. A NTT ficou no pior lugar possível. Se cumpre uma decisão, desrespeita a outra, se não age é omissa. É uma verdadeira encruzilhada institucional e por enquanto ninguém sabe como sair dela. O impasse judicial entre juízes do TRF expõe a fragilidade regulatória no transporte rodoviário interestadual. A recente disputa judicial envolvendo a aviação Águia Branca, a NTT e a concorrente Suzantur não é apenas um conflito entre empresas do setor de transporte rodoviário. Ela escancara um problema estrutural mais profundo, ou seja, a insegurança jurídica que afeta diretamente a mobilidade dos brasileiros e a credibilidade das instituições públicas, incluindo a NTT. O cerne da questão é a decisão divergente de dois juízes federais da mesma instância da primeira região do TRF, que em um intervalo de poucos dias chegaram a conclusões opostas sobre a validade das autorizações de linhas concedidas à Águia Branca. O juiz Alaor Piacini, da 17ª Vara, determinou o restabelecimento das linhas, enquanto Itagiba Cata Preto Neto, da 4ª Vara, confirmou a suspensão. Nenhum tem precedência sobre o outro, que cria um vácuo institucional que paralisa decisões administrativas e deixa a NTT literalmente sem saber o que cumprir. Esta instabilidade, embora possa parecer uma disputa técnica entre operadores e judiciário, atinge diretamente quem? O cidadão. São dezenas de rotas afetadas, muitas delas em regiões com pouca oferta de transporte, onde a linha da Águia Branca pode representar a única conexão eficiente com centros urbanos, maiores ou até menores. Trata-se de um impacto real no cotidiano de milhares de passageiros que dependem exclusivamente do transporte terrestre como principal ou único meio de locomoção entre estados. A NTT, que deveria ser o eixo organizador e regulador desse sistema, encontra-se acuada, sem clareza jurídica. Qualquer movimento pode ser interpretado como descumprimento de decisão judicial. A própria existência dos TARs, termos de autorizações de serviços regulares, foi colocada em xeque, e sua anulação via ofício, ainda que técnica e juridicamente defensável, acaba sendo visto como uma rendição diante do caos.
Mais do que um embate corporativo, o caso da Águia Branca e Susan Tour levanta um alerta urgente. É preciso revisar os mecanismos de governança e controle sobre a outorga de linhas de ônibus interestaduais enquanto decisões judiciais contraditórias forem possíveis, sem uma instância rápida e clara de unificação. O transporte público interestadual continuará à mercê de interpretações e batalhas judiciais em vez de estar a serviço do usuário final. Em tempos em que o país precisa mais do que nunca de integração logística, acessibilidade e mobilidade justa, o que se vê é uma verdadeira paralisia regulatória. Não é só a NTT que está na encruzilhada, é o sistema inteiro. E você, o que acha dessa decisão? Será que o sistema de transporte rodoviário está mesmo funcionando para quem mais precisa, o passageiro? Ou virou palco de disputa jurídica e interesses empresariais? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque este debate ainda vai render muito. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e nenhum capítulo dessa novela que, pelo visto, ainda vai ter muitas cenas nos próximos episódios. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!